após o culto. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Juízes, no capítulo de número 4. Mantenha a sua Bíblia aberta em Juízes, capítulo de número 4. Nós damos graças a Deus essa manhã pelas mães, e nós queremos de uma forma muito especial honrar as mães, mas de uma forma geral queremos honrar as mulheres, todas as mulheres presentes, e pelo fato que para ser mãe tem que ser mulher, então mulher é a razão principal que nós queremos honrar as mães desse momento. Há várias razões que somos gratos a Deus pelas mulheres. Deus, quando fez as mulheres, Ele fez um ser muito especial. As mulheres é um ser muito bonito. Homem é bonito, mas eu acho que a mulher é muito mais bonita. Eu acho que Deus fez uma coisa muito linda quando Ele criou as mulheres. As mulheres são sensíveis, há uma sensibilidade muito linda nas mulheres, algo que nós homens somos beneficiados por isso. As mulheres têm capacidade de ver o que nós homens não conseguimos ver. É comumente chamado do sexto sentido, mas é mais do que isso, é uma sensibilidade, é uma capacidade muito linda que nós vemos isso nas nossas mães, e nós que somos casados vemos isso nas nossas esposas. A sensibilidade feminina é algo fabuloso que nós queremos agradecer a Deus por isso. Nós agradecemos a Deus não só pela beleza das mulheres, pela sensibilidade das mulheres, mas pelo cuidado das mulheres. As mulheres têm essa característica muito linda de cuidado, e a gente vê isso já numa criança pequena, quando ela brinca com boneca. E há uma diferença muito grande nisso. Toda mensagem, para quem está visitando na igreja, sabe que eu tenho que mencionar em algum momento o meu netinho ou a minha netinha. Isso faz parte de ser avô. Você só vai entender isso quando você for avô. Quem não é avô vai achar que a gente é chato, mas quem é avô sabe, é isso mesmo, pastor, eu tenho a mesma sensibilidade. Mas eu vejo meu netinho e eu estou ensinando a ele já várias coisas, e o pai falou, olha, porque eles compartilham o quarto, e essa semana eu e Tereza fomos lá ajudar a minha filha a preparar o quartinho, e o pai falou, olha, não põe nada rosa no quarto, porque eu quero que o meu filho desenvolva como homem. E a gente vê o Macaizinho já andando, brincando, e a gente já vê aquela masculinidade dele do avô, bem forte na vida dele. E você vê, mas quando você vê uma criancinha, uma menina, como eu vejo minha netinha, e hoje ela já está com 6 anos, mas quando tinha 4, 5, 3 anos, ela pegava na bonequinha e já cuidava da bonequinha, e você vê aquele instinto de cuidado que Deus colocou já na menininha. Isso é muito lindo, é por isso que é triste a deturpação de Satanás nos sexos. Deus fez o sexo masculino e tem muita coisa boa no sexo masculino, eu vou falar sobre isso no Dia dos Pais. Mas no sexo feminino, a coisa muito linda, Deus caprichou quando Ele criou a mulher. E Ele colocou esse cuidado. Você sabe que a imagem de Deus não é o homem, a imagem de Deus não é a mulher, a imagem de Deus é o homem e a mulher. Gênesis 1:26 assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. A imagem e semelhança de Deus está contida no macho e na fêmea, no homem e na mulher. E esse cuidado, essa beleza é de Deus. O cuidado de Deus é visto nas mulheres e principalmente nas mães. Essas qualidades são importantes dentro e fora da igreja. O livro de Provérbios tem muito para falar sobre as mulheres. Capítulo 4, verso 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O capítulo 11, verso 6 de Provérbios diz que a mulher bondosa conquista respeito. O capítulo 18, verso 22 de Provérbios diz que quem encontra uma mulher, algumas traduções dizem esposa, mas no original é mulher. Quem encontra uma mulher virtuosa encontra algo excelente. E quem pode esquecer do capítulo 31 de Provérbios, que fala da mulher virtuosa. E o verso de número 25 é muito lindo, diz assim, que essa mulher virtuosa, ela é respeitada, ela é uma mulher de coragem, e ela não teme o futuro. A Bíblia trata
da mulher de uma forma muito especial. E algumas pessoas não entendem isso porque, como o pastor Max falou, um pouquinho antes, quando tirava a oferta, a Bíblia é de autoria divina. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela é a palavra de Deus escrita por homens. E escrita dentro de uma cultura. Eu estava numa reunião há umas semanas atrás com meu pai e nós estávamos nos apresentando e eu me apresentei e cada um se apresentava na reunião e dizia o que fazia e foram se apresentando e finalmente eu me apresentei. Eu falei, olha, eu estou aqui com meu pai está aqui nessa reunião, ele me pediu para vir, porque ele não entende muito bem o inglês. E aí ela perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. E no momento que eu falei que eu sou pastor, a reunião parou, era uma reunião pequena, mas eram 10 pessoas, e um senhor americano olhou para mim e falou assim, o senhor é pastor, então quero lhe fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. E ele falou assim, por que a Bíblia não dá lugar às mulheres, não dá valor às mulheres? Eu disse, não, a Bíblia dá valor às mulheres. Ele falou assim, não, por que a Bíblia não menciona o nome de mulheres, por exemplo? Eu disse, de que forma o senhor está fazendo isso? Ele disse, não, quem foi os filhos de Adão e Eva? Eu falei, quem foram os filhos de Adão e Eva? O senhor sabe? Ele falou, sei, Caim e Abel. Mas Adão e Eva não tiveram outros filhos? Tiveram. E também não teve filhas? Tiveram. E por que nós não sabemos o nome delas? E por que a Bíblia não dá valor às mulheres? E eu comecei a explicar para ele, resumido o que eu estou explicando para vocês, que a Bíblia foi escrita num contexto cultural. E, na verdade, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher para serem parceiros. Deus sempre quis essa parceria entre homens e mulheres. Deus sempre quis que o marido e a mulher fossem parceiros. Nós estamos fazendo uma avaliação do grupo de conexão na sexta-feira, e quem participou do grupo de conexão, no mês passado, nós falamos sobre a importância de finanças. E um dos grupos de conexão, a gente falou que o plano de Deus é que a gente tenha tudo em comum. E nós ensinamos nesse grupo de conexão que o certo é nós termos uma só conta de banco. Nosso dinheiro deve estar junto, porque nós somos dois numa só carne. E dois numa só carne não é só na vida física, na vida sexual. É na vida íntima, emocional, espiritual e também financeira. E os líderes estavam falando que algumas pessoas tiveram dificuldade com isso porque não estão acostumados com essa parceria. E, na verdade, alguns casamentos é uma competição financeira, é uma competição emocional, é uma competição em todas as coisas. E não era para ser assim. Um completa o outro, um ajuda o outro. O homem não é maior do que a mulher, a mulher não é maior do que o homem. Nós somos parceiros para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Deus queria assim. E quando Adão viu a mulher pela primeira vez, eu gosto muito dessa tradução, diz assim, finalmente, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Finalmente. Por que ele disse finalmente? Porque Deus criou o homem e a Bíblia diz que Deus deu ao homem a capacidade de nomear os animais, e é mais do que eu dar um nome, esse aqui eu vou chamar de girafa, esse aqui eu vou chamar de leão, esse aqui eu vou chamar de baleia. Não, quando ele dá nome, no original mostra que ele separa entre espécies. E nós não sabemos quanto tempo durou isso, mas Adão, durante aquele momento em que ele separava o reino animal, e separava e dava o nome, dividia em espécies, a Bíblia diz que Deus permitiu isso para que ele desse valor à mulher. E ele olha e vê que não tinha ninguém para ele. E Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. O homem sem a mulher estava só. O homem sem a mulher estava incompleto. E Deus cria Eva para Adão. Deus cria a mulher para o homem. E ele diz, finalmente eu encontrei alguém que vai me completar. Finalmente eu encontrei alguém que vai me ajudar. Finalmente eu encontrei alguém que vai ser parceira comigo. A palavra idônea no original significa isso. Um parceiro que vai te completar, que vai te ajudar. E no original é uma exclamação. É mais do que finalmente. Quando ele vê Eva, ele olha e diz, uau, ela é linda, é maravilhosa, Deus fez um bom trabalho. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, finalmente. E no original diz assim, no português diz assim, ela será
chamada mulher porque foi tirada do homem. A gente perde porque no português a palavra mulher e homem não são parecidas. No original é a palavra ish para homem e ishá para mulher. E Adão faz isso de propósito. Eu sou ish, ela será ishá. Ela é um complemento meu. E Deus sempre quis isso. Mas quando o pecado entrou, o pecado destruiu tudo. O pecado destruiu relacionamentos. O pecado destruiu esse relacionamento maravilhoso entre o homem e a mulher. E Deus avisou para a mulher, por causa do pecado, seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. E a sociedade, então, se torna uma sociedade patriarcal, uma sociedade liderada pelos homens, e as mulheres, durante muitos anos, e até hoje no lugar onde o evangelho não chegou, as mulheres na Arábia Saudita não podem nem dirigir um carro. Por muitos anos aqui na América as mulheres não podiam votar. Você vê quanto tempo as mulheres ficaram subjugadas por causa do pecado, mas o plano de Deus não era assim. Aliás, há uma profecia no livro de Joel, no capítulo 2, que diz assim: e depois disso quando? Depois, quando eu começar a minha igreja, nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos, suas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa profecia é importante no contexto do relacionamento de homem e mulher, porque ela faz claramente a ideia que Deus iria separar os muros de separação. Olhe, por favor, no projetor, como essa profecia se cumpre. E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Ou seja, o muro de separação dos sexos ia ser derrubado. Não só filhos vão profetizar, mas também filhas. Não só homem, mas também mulheres. O muro de separação das idades seriam quebrados, os seus filhos, suas filhas profetizarão, mas os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Esse muro de separação cairia. E o muro de separação nas classes sociais também ia cair, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa passagem, de acordo com o livro de Atos, ela se cumpre no dia de Pentecostes, quando a igreja é instituída, quando a igreja do Senhor é inaugurada. E a verdade é que em todo lugar, quando o evangelho é pregado livremente, esses muros caem. Eu dou graças a Deus que o muro da separação entre homem e mulher caiu. E Paulo diz em livro de Gálatas que agora não há mais mulher e não há mais homem, não há escravo e não há senhor, não há mais gentio e não há mais judeu, todos nós somos um em Cristo Jesus. As mulheres presentes aqui, essa mensagem é uma mensagem para honrar a vida de vocês. Essa mensagem é uma mensagem para agradecer a Deus pela vida de vocês. E eu queria dizer para vocês, mulheres, que por causa do Evangelho de Jesus Cristo, a separação foi destruída, e por causa do Evangelho de Jesus Cristo, Deus está restaurando novamente essa parceria entre homem e mulher. E você, mulher, pode ser qualquer coisa que Deus quer que você seja. Você pode ser dona de casa, você pode ser psicóloga, você pode ser advogada, você pode ser até presidente de um país, você pode ser pastora, você pode ser o que Deus quer que você seja, porque o Evangelho tem te liberado. Nessa manhã, em poucos minutos, eu queria falar de uma mulher na Bíblia. Uma das minhas prediletas, eu disse para vocês domingo passado que eu falaria sobre ela, e a sua história está no livro de Juízes, no capítulo 4 e capítulo 5, os capítulos 4 e 5, fala sobre essa mulher. Eu não quero levar muito tempo, eu quero ser bem breve essa manhã, mas eu queria aprender com essa mulher, por isso eu tenho chamado essa mensagem Lições de uma mulher chamada Débora. Sua história novamente está nos capítulos 4 e 5, não temos tempo de ler, mas ela é apresentada para nós no verso de número 4, diz: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Nesse verso nós temos algumas informações de quem essa mulher era. Sabemos o seu nome, Débora. Sabemos que ela era uma profetisa, ou seja, ela falava por Deus e para Deus. Terceiro, nós sabemos que era uma mulher casada. O seu esposo se chamava Lapidote, mas ninguém sabe quem ele é, mas sabem quem Débora é.
E também diz que ela liderava Israel naquela época. É importante isso. Porque, novamente, numa sociedade patriarcal, numa sociedade em que a mulher tinha pouca função social a não ser cuidar dos seus filhos e ter filhos, Deus levanta essa mulher, Débora, como um exemplo futuro do que Deus faria com todas as mulheres que quisessem ser liberadas. Nós sabemos o seu nome, Débora. Hoje, muitas pessoas dão os nomes aos seus filhos, não pelo significado, mas porque gosta do nome. Aconteceu isso com nossos filhos, nós demos o nome do nosso filho Felipe. Eu sei que Felipe significa amador de quem ama cavalo. E o meu filho amava cavalo até um dia que ele levou um tombo. Até hoje ele não gosta de cavalo, mas o seu nome é Felipe, amador de cavalo. A nossa filha se chama Raquel. Nós damos esse nome a ela porque nós gostávamos do nome, significa aquela pastora de ovelha. Mas ela não é pastora de ovelha, mas porque nós gostamos do nome. Mas na época do Velho Testamento, os nomes tinham significado, o nome era caráter. Na verdade, muitos dos nomes da Bíblia não eram os nomes das pessoas, esses nomes foram dados mais tarde por causa do caráter da pessoa. Por que eu falo isso? Porque a palavra Débora, o nome Débora significa abelha. Não é à toa que ela é chamada de abelha, porque a abelha representa uma força feminina. Quem estuda a abelha sabe que a abelha é liderada pela abelha rainha. E Débora representa essa líder, essa abelha rainha. Abelhas são trabalhadoras, abelhas são sábias, a abelha pensa no futuro. Débora era tudo isso e muito mais. O verso de número 5, se você tiver a sua Bíblia, diz para nós um pouquinho mais sobre ela. Diz que ela se assentava debaixo da tamareira de Débora. Até o nome da árvore foi dada para ela. Ela se sentava debaixo dessa tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, e nos montes de Efraim, os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Quanto poder para essa mulher, numa época em que a mulher não tinha poder nenhum. Diz claramente que as pessoas vinham a ela para conselho, as pessoas vinham a ela para direção, porque ela era uma grande líder. Ela dizia para eles o que eles deviam fazer em várias questões difíceis. Então, Débora é uma juíza. Segunda coisa que nós sabemos de Débora é que ela era uma mulher muito corajosa. Lembro de Provérbios 31, 25, que a mulher é respeitada, é corajosa e ela não tem medo do futuro. Era assim para Débora. Versos 6 a 9, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes. Baraque era o capitão do exército de Israel. E ela manda chamar então esse capitão porque tinha um inimigo liderado por um rei chamado Sisera, que tinha vindo contra Israel. E naquela época não havia rei. Naquela época, então, Israel era liderado por juízes. E Débora era uma juíza, mas ele era o capitão do exército. E ela chama ele porque ela era uma profetisa. E ela diz assim, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulão e vá ao monte Tabor. Verso 7. Ele fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo. Deus vai permitir que ele venha atacar você, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon. Mas o Senhor os entregará em suas mãos. Essa é a palavra de Deus para você. Sisera vai ser entregue na sua mão, Baraque, não tenha medo, pega 10.000 soldados, Deus vai dar a vitória. Olha o que ele diz para ela. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. A gente pensa que, na verdade, esse homem era um homem covarde. Não, Baraque não era covarde, era capitão. Mas ele era inteligente, ele é igual muitos homens na igreja que a gente chama ele para sair e fala assim, vamos sair, deixa eu perguntar à minha esposa. Tem um irmão aqui na igreja, eu não vou mencionar o nome dele, porque você já sabe que ele diz que é muito macho. Mas toda vez que a gente chama ele, ele fala assim, deixa eu perguntar à minha esposa. Mas a gente sabe disso porque Deus tem nos dado a nossa esposa. A gente deve perguntar à nossa esposa, queridos. Homem, seja sábio. Pergunta, mas não diga que você vai perguntar. Baraque fez isso. Baraque disse assim, se você não for comigo, Débora, eu não vou. Você vê a coragem dessa mulher, a influência dessa mulher. Ela então responde. E mulher é assim, mulher nunca perde a oportunidade de enfiar um pouquinho, não é? Aquela colherzinha. Ela, tá bom, eu vou.
Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Então, ela lidera Israel nessa grande batalha. O capitão do exército, Baraque, não queria ir à guerra sem ela. Ela não somente foi, mas ela lidera as tropas de Israel. A terceira coisa que a gente aprende sobre essa mulher é que ela é uma mulher muito sábia mesmo. Para começar, ninguém podia julgar sem ser sábio. E ela julga Israel por 40 anos, queridos. Olha, se você é líder de um lugar por 2 anos é uma coisa, 20 anos é uma coisa, 30 anos é uma coisa, mas 40 anos liderando Israel, 40 anos falando a mesma coisa. E eu não tenho tempo porque o tempo está muito avançado, mas se nós começássemos a ler no verso 17, através da sua sabedoria, ela diz exatamente: Baraque, faça isso, isso, isso. E Deus dá a grande vitória que Israel precisava. Porque essa mulher é uma mulher sábia. E a quarta coisa que eu aprendo de Débora, e isso a gente encontra no capítulo de número 5, que é chamado o Cântico de Débora. É uma poesia que ela escreveu. E nesse cântico, se tivéssemos tempo de ler, nós leríamos, mas você pode ler em casa. Você vai encontrar o coração de Débora. Neste cântico, ela mostra a sua espiritualidade e a sua sensibilidade para as coisas de Deus. Ela ora a Deus, ela louva a Deus e ela demonstra a sua dependência de Deus. Mulheres presentes nesta manhã que estão na igreja, mães ou não mães, eu queria que vocês olhassem para o projetor nesse momento e vissem essas 4 características de Débora. Essas 4 características de Débora são as 4 características que eu, como pastor de vocês, senti de Deus de deixar para vocês. Eu sempre gosto de pregar num domingo de Dia das Mães para as mulheres. Eu quero encorajar você, mulher, a ser uma mulher líder. Deus te deu capacidade de liderar. Isso não significa que você tem que liderar o seu esposo. Isso não significa que você tem que estar na frente. Significa que você tem que desenvolver a função que Deus te colocou. Toda mulher é líder. Seja uma líder com sabedoria. Mulher, seja uma líder corajosa. Não tenha medo. Provérbios 31, 25 é o versículo que foi colocado pela minha esposa para as mulheres, e eu quero repetir novamente. A mulher virtuosa é uma mulher corajosa, é uma mulher respeitada e é uma mulher que não tem medo do futuro. Seja uma mulher corajosa, seja uma mulher confiante, seja uma mulher de esperança. Terceiro, seja uma mulher sábia. A Bíblia diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus. E sabedoria não é conhecimento. Sabedoria não é algo que você adquire lendo jornal, lendo revista, lendo livros, indo para a escola, indo para o seminário, indo para a escola de ministério. Sabedoria é algo que Deus te dá. É a capacidade de você ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. De falar o que tem que falar, não falar o que não tem que falar. Tiago capítulo 1, verso 5 diz que se você não tem, peça a Deus, Ele vai te dar sem nenhum problema. A quarta coisa que eu quero que você entenda: seja uma mulher espiritual. A Bíblia diz que a beleza passa, a formosura passa, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada para sempre. Mulheres, sejam mulheres espirituais. Há mais ou menos não, 5 anos atrás, eu pedi à minha esposa para pregar no Dia das Mães. Alguns de vocês talvez lembram disso, foi 5 anos atrás, foi a última vez que eu consegui fazer que a Teresa pregasse na igreja. Eu gosto muito, para mim ela é uma das melhores pregadoras, mas ela não sente que esse é o seu desejo, o seu ministério. Ela diz: amor, eu quero apoiar você em tudo, mas meu coração é missões, é isso que eu quero fazer. Mas eu me lembro que ela pregou uma mensagem há 5 anos atrás, e eu estava olhando essa mensagem essa semana, porque ela pregou em Débora, embora uma outra mensagem. E ela terminou a mensagem que ela pregou há 5 anos atrás, trazendo 3 lições de Débora para a igreja. E eu, fazendo uma pesquisa sobre essa mensagem, ela está no YouTube da nossa igreja, eu resolvi usar os mesmos pontos de aplicação que ela trouxe e deixar para nós, homens e mulheres. E 5 anos atrás ela dizia o seguinte: a primeira lição que eu aprendo em Débora é que nós devemos ser nós mesmos. Ou seja, nós devemos ser exatamente aquilo que Deus nos fez para ser.
Débora sabia quem ela era e isso fazia dela uma pessoa especial. A Débora não tentava se comparar com os outros juízes e teve outros grandes juízes em Israel, entre eles Sansão, entre eles grandes homens. Mas ela nunca quis ser como outros juízes, ela não tentava se comparar com outros. Sua coragem veio da alta segurança que ela era e que ela tinha. Podemos aprender com Débora nesse Dia das Mães de ser pessoas que seremos transparentes e seremos pessoas que vamos apreciar aquilo que Deus tem nos dado. Você e eu somos presentes de Deus para esse mundo. Deus nos fez da forma que nos fez, Deus nos colocou na família que nos colocou, porque Deus tem uma obra para nós. Seja você mesmo. Segunda coisa que nós queremos deixar para vocês, seja genuíno. Ou seja, não tente a ser o que você não é. Pessoas respeitam pessoas genuínas, pessoas que não são falsas. Débora era juíza. Ela não tinha nenhuma pretensão em ser general ou capitão dos exércitos de Deus. Ela não queria fazer isso. Ela queria ser o que Deus tinha chamado ela para ser e fazer. E uma lição que a gente aprende hoje é ser pessoas genuínas, pessoas íntegras, pessoas transparentes. E é isso que o mundo precisa. Terceira lição que nós aprendemos com Débora e que deixamos para você nesse dia: seja pessoa sábia. Sabedoria é um dom de Deus. Novamente, Tiago diz: se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A sabedoria de Débora era um dom de Deus, um dom que não é só para ela, um dom que é para todos nós. E a quarta lição que nós aprendemos com Débora é sermos dependentes de Deus. Nós vimos como Débora era sensível às coisas de Deus. E porque ela era sensível às coisas de Deus e dependia de Deus, ela se tornou uma pessoa influente, que deixou uma marca na sua sociedade. Queridos, nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver nessa vida. O tempo passa muito, muito rápido. Eu conversava com um concunhado meu ontem, e eu o conheci, ele foi um dos primeiros membros da nossa igreja. Quando eu vim para Hayward, a sua família pertencia lá, ele era uma criança. Mais tarde ele veio casar com a minha cunhada, e ontem nós estávamos juntos e fazíamos uma caminhada. E a gente começou a conversar quando eu o conheci, como o tempo passa. E ele me chama de pastor até hoje. Ele disse: pastor, uma das coisas que ele falou assim, que me chama a atenção é como as pessoas que a gente não vê há muito tempo, quando a gente olha para elas, como elas envelheceram. Eu falei: ainda bem que você me vê sempre. O que eu quero dizer, queridos, é que o tempo passa muito rápido. Que tipo de legado você vai deixar? Que tipo de legado você vai deixar? Mães, ouça o que seu filhinho falou naquele vídeo. Ouça o que era importante. Eu não vi nenhuma criança falar obrigado pelo videogame. Nenhuma criança falou isso. Obrigado por gastar dinheiro comigo. Algumas crianças falaram obrigado por orar comigo. Obrigado por gastar tempo comigo. Obrigado por cuidar de mim. O que seu filho quer não é dinheiro. O que seu filho quer não é mais presente. O que seu filho quer é você. O que seu filho quer é a influência que você vai deixar na vida do seu filho. E para nós, todos, homens, mulheres, pais, mães, seres humanos, que tipo de influência a gente vai deixar? Nós estamos falando de uma mulher que viveu há mais de 3.000 anos atrás. Eu não digo 3.000 anos, mas daqui a 30 anos, 40 anos, e as pessoas olharem para trás, que características elas vão ver em você? Que legado você deixou para os seus filhos, para os seus netos e para a próxima geração?